Amigos e irmãos, eu gostaria de compartilhar em alguns minutos alguns ensinamentos transmitidos por Paulo de Tarso, antes Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele foi um religioso do primeiro século que pertencia à religião judaica, especificamente aos fariseus, não é? E que desenvolveu uma verdadeira cruzada para perseguir os cristãos. É próprio das religiões hegemônicas, não é? Querer exterminar as religiões menores, se auto-intitular portadora da verdade absoluta e excluir as demais compreensões da espiritualidade da vida. Pois bem, Saulo de Tarso, ele na sua empreitada para eliminar os cristãos, achando que estava agradando a Deus, né? Na sua fúria religiosa, algo que meio contraditório, mas não é apenas uma especificidade daquele tempo. Hoje tem muita gente religiosa com raiva, né? Com ódio e com moralismo exacerbado. Então, esses sentimentos, essas motivações estavam ali presentes também naquela empreitada de Saulo para perseguir os cristãos. E na estrada de Damasco, na sua louca cavalgada, cega cavalgada, ele então encontra-se com Jesus Cristo. Aquilo muda radicalmente a vida de Saulo. Ele então vai ser chamado de Paulo de Tarso, não é? E ele próprio vai explicar como aquele encontro real com Jesus Cristo mudou a sua visão de mundo, a sua compreensão da espiritualidade. Ele diz que, na verdade, era religioso, na sua carta que ele escreveu aos romanos, aos cristãos romanos, no capítulo 5, ele diz que, na verdade, era alguém religioso, mas era alguém inimigo de Deus, que estava afastado de Deus, que estava em desespero de alma. E só quando ele encontra com Jesus Cristo, né, isso fica claro para ele, que ele estava, na verdade, mesmo com toda a religiosidade, distante de uma comunhão com Deus. E a partir dali, então, ele tem essa comunhão com Deus restaurada, o relacionamento com Deus, não é? A reconciliação com Deus, como ele próprio usa essa palavra várias vezes, reconciliar-se, né, com Deus, e aquilo faz toda a diferença na vida e na espiritualidade de Paulo. Nesse mesmo trecho da carta, Paulo diz que a partir daquele momento ele encontrou, em primeiro lugar, paz e paz com Deus. Ele encontrou segurança, ele encontrou uma alegria interior que não tinha antes, não é? Aquela religiosidade sisuda, não é? Raivosa. Então, isso acabou para ele, ele passou a ser uma pessoa também de esperança. Então, vejam, 4 elementos aqui dessa nova espiritualidade que Paulo passa a usufruir: a paz, a segurança, a alegria interior e a esperança. Esperança que, conforme ele explica, se fortalece também nos momentos de dores, de sofrimentos, de aflições, de provações. E ninguém mais que Paulo sofreu, né, naquele período. Paulo sofreu prisões, injustiças, ameaças de morte, desprezo, fome, sede, não é, doenças, enfermidades de todo tipo. Ele próprio, diante dos sofrimentos que passou, disse certa vez, escreveu sobre isso. Ele diz: olha, eu aprendi a estar contente em toda situação. Eu já fui provado em tudo, já passei por tudo. Eu posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. E eu posso dizer isso porque já enfrentei todo tipo de adversidade, de angústia, de aflição. Então, ele colocava essas ocasiões da vida como oportunidades para os cristãos. Primeira coisa que Paulo ensina é que o sofrimento, as provações, as dificuldades, elas podem contribuir para o desenvolvimento da perseverança, né? Aquela pessoa que resiste, que não se intimida com as pressões, que vai adiante, que enfrenta, não se acovarda. Isso é perseverança, paciência diante do sofrimento. A primeira coisa é a perseverança. A segunda coisa é que Paulo diz também que a provação e o sofrimento prova o caráter, desenvolve, aperfeiçoa o caráter. É nas horas, né, da adversidade e da pressão que o caráter da gente pode ser aperfeiçoado, né?
ele pode ser melhorado, ele é testado. E, por último lugar, o sofrimento, ele traz fortalecimento interior. Ninguém amadurece na bonança, né? Com tudo pronto. Muitas vezes, o sofrimento de várias naturezas, em suas várias dimensões, que traz para a gente amadurecimento. Então, Paulo está aqui se reportando a uma espiritualidade que não é triunfante, não é heróica, não é alienante, mas de uma espiritualidade que, mesmo o sofrimento, ela pode ser aperfeiçoada, ela pode ser, não é, fortalecida. Então vejam, aquele encontro lá com Jesus Cristo na estrada de Damasco, não é? Aquele inusitado encontro, muitas vezes isso acontece conosco, né? Nós estamos aí pelas veredas da vida e Deus se revela para a gente de maneira inusitada, surpreendente, maravilhosa, graciosa, bondosa, misericordiosa. Aquele encontro, ele mudou o propósito da vida de Paulo. Diz que passou a ter paz, passou a ter segurança, esperança, alegria interior, e que mesmo no sofrimento ele pôde aprender a perseverança, o desenvolvimento do seu próprio caráter e o fortalecimento interior. E, sobretudo, como Paulo encerra esse trecho da sua carta aos Romanos, ele diz que, sobre tudo isso, Deus derramou dentro dele o seu amor. O Espírito Santo encheu seu coração com amor. Porque aqui Paulo toca no elemento central da sua espiritualidade, o amor. Como ele explicou lá na carta também que escreveu aos Coríntios, né, da Grécia, se ele desse todo o dinheiro que tinha para os pobres, se ele falasse todas as línguas, não é? Se ele tivesse todo o conhecimento do mundo e não tivesse amor, nada importaria. Ele seria apenas como um metal, não é? Um sino que bate, 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 mas não causa impacto, não faz diferença, não transforma. O amor, segundo ele, é o maior de todos os dons. Dizia ele, permanecem fé, esperança e amor. Mas o maior de todos é o amor. Para Paulo não há religiosidade que se explique, que se legitime, que se justifique sem o amor. O amor é o centro de tudo. Por isso que aqui ele faz questão de frisar isso, não é? Uma espiritualidade que ele passou a usufruir, fundada no amor. Então, eu lendo isso, fui, não é, edificado, fui renovado com a trajetória de Paulo e gostaria de compartilhar com todos, né? Aqueles que estão precisando de um sentido para a existência, não é? Tomara que você esteja na estrada de Damasco. Aqueles que estão passando por sofrimentos, angústias, dificuldades, pressões, nós estamos vivendo um tempo de muita ansiedade, né? Possam aprender a enfrentar isso com fé e, ao fazer assim, desenvolver a perseverança, o caráter e a própria interioridade. E aqueles que por acaso estão vivendo uma religião que está meio oca, não é, que não tem dado muito sentido, não está preenchendo as suas necessidades, é hora da gente compreender que é só o amor que vai trazer sentido à nossa espiritualidade em Cristo. Nós não precisamos ter uma vida tão significativa, né? Tão desafiante e tão importante em termos do papel que exerceu que Paulo teve. Mas nós podemos provar daquilo que ele provou a partir da sua queda do cavalo lá na estrada de Damasco. Pode ser que a gente tenha que sofrer algumas quedas, né, para compreender muitas dessas verdades. De toda forma, Deus abençoe a todos e obrigado pela atenção. Espero que a gente encontre na nossa própria jornada aqueles elementos que vão dar sentido à nossa vida e à nossa espiritualidade. Um abraço a todos.